Ame como se nunca tivesse sido ferido. Capítulo 13. Continue escalando. O inimigo gosta de usar fortalezas para nos manter longe do lugar para o qual Deus nos chamou. As fortalezas da falta de perdão, raiva e amargura são reais. Eu quero lhe ensinar no Antigo Testamento a derrotá-las. Um momento poderoso na história e nas escrituras é capturado para nós no livro de Segunda Carta a Samuel. Davi levou seus homens ao que hoje é chamado Jerusalém para lutar contra seus então moradores, os Jebuseus. Os Jebuseus eram guerreiros fortes e poderosos. E a cidade deles estava no alto de uma montanha, uma fortaleza que certamente era fortificada por muralhas impenetráveis. Confiantes que nenhum inimigo os atacaria com sucesso, os Jebuseus insultaram Davi e seus homens. Você nunca vai entrar aqui, eu posso ouvi-los zombando. É melhor desistir enquanto pode. Mas Davi descobriu a fraqueza deles, um túnel de água. Ele ordenou a seus homens que atacassem escalando essa brecha e surpreendendo o inimigo do outro lado. A estratégia de Davi foi um sucesso e a fortaleza de Jerusalém foi capturada. Veja em segunda carta de Samuel, capítulo 5, versículo de 6 a 10. O significado deste evento é que ele representa o momento em que a cidade de Jerusalém veio a existir. Ela foi tomada pelo povo de Deus e ungida para um propósito profético. O interessante é que, pouco antes disso acontecer, a nação de Israel foi dividida entre os que seguiram Davi, a tribo de Judá, e os que reconheceram Isbosete, filho de Saul, como rei, o restante das tribos. Foi como uma guerra familiar, irmão contra irmão, familiares contra familiares. A tribo de Judá tornou a cidade de Hebrom a capital. Embora Davi fosse coroado rei em Hebrom, Deus tinha um propósito maior para ele. Ele disse a Davi que ele foi ungido para governar toda a nação de Israel. Ele estava destinado a unir a família. Quando as tribos se juntaram e se uniram sobre o reinado de Davi, o tempo havia chegado. Acredito que Davi sentiu algo em seu coração, um profundo desejo de assumir essa cidade impenetrável. Posicionada no centro das antigas tribos em guerra, estava destinada a ser a capital do reino unificado. O que me impressiona nessa história é como Davi poderia ter se conformado. Ele poderia ter ficado satisfeito finalmente reinando sobre todo Israel na cidade de Hebrom. Ele poderia ter se sentado em seu trono e respirado, mas algo o chamou para um lugar mais alto. Um sonho permanecia por ser cumprido. Ele podia ouvir seu coração de Deus dizendo: onde você está não é o seu destino final. Veja, muitos anos antes, logo depois que Davi matou Golias, ele fez algo estranho. Ele levou a cabeça do gigante, cheia de sangue, para a cidade de Jebuseus. Eu o imagino colocando-a em cima de uma lança e plantando-a do lado de fora das muralhas sobre uma colina. Eu acredito que Davi estava marcando seu território, como se ele estivesse dizendo: estou colocando esta cabeça aqui como aviso de que um dia eu voltarei e tomarei essa cidade para Deus, porque Deus a entregou a mim. Eu tenho fé nisso. Anos depois, olhando para a mesma muralha dessa cidade impenetrável, acho que Davi deve ter se recordado daquela agitação em seu coração. Ele sabia que havia um lugar maior do que o lugar onde ele estava. Ele se lembrou e saiu de casa. Davi e seus homens estavam destinados a assumir aquela cidade. Não era apenas algo que eles queriam fazer, era uma ordem direta do trono de Deus, cerca de 400 anos depois que Deus ordenou a Israel que assumisse toda a terra de Canaã. Este era o único território que ainda não tinha sido conquistado. Apesar de pertencer ao povo de Israel, para o olho destreinado parecia impermeável, impossível. Deus não destinou o seu casamento ou sua família para uma vida de conflito. Ele não destinou seus relacionamentos ao fracasso. Ele destinou para a reconciliação.
Deus lhe destinou para a vitória sobre o seu casamento, sobre sua família, sobre seus relacionamentos. A vontade de Deus é que sua família se una. Ele quer derrubar as muralhas que causaram divisão. Ele quer reconciliar as diferenças. Ele quer que você ame como se nunca tivesse sido ferido antes. Deus está chamando você para um lugar maior do que onde você está. Derrubando todas as fortalezas. Os jebuseus haviam estabelecido uma fortaleza e derrotá-los não seria fácil. Ao longo de sua história, os filhos de Israel ouviram as lendas dos jebuseus. Eles eram fortes, ferozes e poderosos. Um misticismo que os cercava. Sabendo quão fortalecida era a cidade deles, os jebuseus zombaram de Davi e de seus homens. Eles estavam tão confiantes em sua fortaleza que provocaram os israelitas, dizendo que até mesmo os cegos e os coxos poderiam impedi-los. Isso é importante, pois era uma menção pessoal a dois heróis da fé na história de Israel. Os cegos representavam Isaque, que perdera a visão quando morreu. Os coxos representavam Jacó, que depois de lutar com um anjo foi ferido e possivelmente mancou pelo resto da vida. Os jebuseus usaram guerra psicológica contra os soldados hebreus. Este lugar não é de vocês. Vocês não são poderosos o suficiente. Vocês vêm do manco e do cego. Fiquem contentes com o que vocês têm. Conformem-se com Hebrom. Acomodem-se aonde vocês estão e desistam do lugar alto para o qual vocês estão sonhando. O inimigo não é bom em jogar nossas fraquezas em nossa cara? Você não tem o que acha que tem. Seu pai era um bêbado, você será um também. Esta fortaleza está na sua família há gerações, não tem como vencer. Davi, que ele sabia que ele tinha uma batalha em suas mãos. Quando você quer viver o melhor de Deus, quando você deseja uma família que se ama, que permanece unida e em paz, você terá que lutar para chegar lá. Parece que cada um de nós tem uma tendência natural de querer lutar. Coloque duas crianças pequenas em um quarto vazio, dê a elas um brinquedo, feche a porta e observe o que acontece. Não demorará muito para que elas comecem a lutar por ele. Mas nós não somos crianças. Como cristãos vivendo a caminhada do reino, temos que aprender a lutar direito. Paulo escreveu: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Segunda carta de Coríntios 10, de 3 a 4. Acho interessante que as peças da armadura que Deus nos deu, como encontradas em Efésios 6, sejam defensivas. Estas incluem a couraça da justiça, o capacete da salvação e o escudo da fé. A única arma ofensiva em nosso arsenal espiritual é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando você está lutando pelo seu futuro ou pelo futuro da sua família, a única tática ofensiva de que você precisa é a palavra. A palavra sempre será suficiente. Quando o inimigo vem contra você, ele está atrás de alguma coisa. Ele não faz isso por fazer. Ele está atrás dos despojos. Ele está atrás de você. Ele está atrás do seu cônjuge. Ele está atrás dos seus filhos. Ele quer levar você e os que você ama e infectá-los com amargura, raiva, ofensa e falta de perdão. Saiba pelo que você está lutando. A batalha mais difícil é igual à sua maior vitória. Então Davi e seus homens estavam em pé diante da montanha. Uma ampla área no topo havia sido achatada. Muralhas enormes cercavam a cidade. Não havia como entrar. Então os olhos de Davi caíram nessa fraqueza que mencionei no começo deste capítulo. Um túnel de água. Isso também pode ser descrito como um poço de água ou uma calha. E Davi se virou para o seu exército e disse: o primeiro a escalar a calha. Você já limpou suas calhas? É um trabalho horrível. Depois de puxar as luvas grossas de borracha que alcançavam os cotovelos, é hora de começar a puxar uma pilha interminável de gosma e detritos. Dali vem o lodo e lama, galhos e folhas, restos de ninhos de pássaro e às vezes até pequenos animais. É simplesmente nojento. É por isso que Davi estava disposto a escalar.
Ele sabia que Deus tinha um plano maior em mente. Ele sabia que Deus queria que ele fizesse mais do que simplesmente se conformar e governar de Hebrom. Deus queria que ele tomasse Jerusalém. Deus disse a Davi: Hebrom é o que você pode fazer, mas Jerusalém é o que eu posso fazer, que só eu posso fazer. E eu quero que você vá até lá. Isso não será fácil, vai ser feio e sujo. Davi teve que escalar a calha. A vitória vem nos lugares mais estranhos. O primeiro foi um guerreiro chamado Joabe, e ele disse: Espera, eu esperei por isso a minha vida toda. Vejam isso, jovens guerreiros, eu vou escalar. E Joabe começou a subir. Quando ele saiu do outro lado, você pode imaginar quanto lodo e porcaria estavam espalhados sobre ele. Sua aparência era péssima, ele cheirava mal, mas ele levantou as mãos em vitória e disse: Deus nos deu essa cidade. Davi e seus homens capturaram a cidade de Jebuseus. Molhados, fétidos e sujos, eles conquistaram o que por direito pertencia a eles. Você pode estar enfrentando uma fortaleza em sua vida. Talvez você esteja tentando salvar seu casamento, ou você esteja tentando salvar um relacionamento com um filho adulto e rebelde. Contudo, por maior ou intimidadora que seja a fortaleza, Deus pode libertar você. Ele pode levantar sua família das profundezas da amargura, vergonha e falta de perdão. Eu não sei o quão difícil uma batalha se tornou, mas eu sei que este é o lugar onde Deus mais será glorificado em sua vida. É onde a unção vai chegar. As batalhas mais difíceis de sua vida produzirão as maiores vitórias. Não se acomode. A luta por Jerusalém continua em nossa vida. Na virada do século XX, Theodor Herzl, o visionário por trás do sionismo moderno, embarcou em uma busca para estabelecer uma pátria para o povo judeu, que nesse ponto estava espalhado por todo o mundo e não tinha um lugar para chamar de seu. Em 1903, Herzl pediu a ajuda da Grã-Bretanha. Nesse mesmo ano, no 6º Congresso Sionista na Suíça, Herzl propôs o Programa Britânico de Uganda, desenvolvido por meio de negociações com os britânicos. Convocou o povo judeu a se estabelecer em mais de 12 mil quilômetros quadrados em Uganda, na África, atual Quênia. A ideia foi recebida com muitas controvérsias. Debates acirrados e acalorados revelaram uma posição generalizada ao plano. De fato, a proposta quase dividiu o jovem e apaixonado movimento sionista. O programa britânico de Uganda era o plano B. O plano A era que os judeus recuperassem a Terra Santa. Alguns acreditavam que deveriam se estabelecer em Uganda e se contentar com o que poderia conseguir. Talvez eles voltariam às suas terras mais tarde, mas por enquanto eles deveriam ficar com o plano B. Outros recusaram o plano B imediatamente. Isto não era o que Deus tinha prometido ao povo de Israel. Eles tinham direito a território em Jerusalém e nas áreas vizinhas. Eles deveriam lutar por suas terras. Embora a proposta tenha sido investigada brevemente, o plano foi rejeitado durante o 7º Congresso Sionista, em 1905. A maioria dos delegados se recusou a considerar qualquer pátria judaica diferente da terra de Israel, sua terra prometida. Depois que o plano de Uganda foi rejeitado, Lord Arthur Balfour, ex-primeiro-ministro da Grã-Bretanha, encontrou-se com Chaim Weizmann, um sionista na Grã-Bretanha, que mais tarde se tornou o primeiro presidente de Israel. Para Lord Balfour, a resistência ao estabelecimento dos judeus perseguidos em uma área segura na África era inconcebível. A história conta que Weizmann perguntou a Balfour: suponha que eu lhe oferecesse Paris em vez de Londres. Mas, Dr. Weizmann, temos Londres, respondeu Balfour. Isso é verdade, disse Weizmann, mas nós também tínhamos Jerusalém quando Londres ainda era um pântano. Um homem com o nome de Davi Ben-Gurion, o primeiro ministro de Israel, finalmente conseguiu estabelecer a independência da atual Israel.
Enquanto a luta por Jerusalém ainda está em andamento, em 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas, apoiada pelos Estados Unidos e pela União Soviética, concordou com a criação do Estado de Israel. Ben-Gurion entregou a Declaração de Independência do país. O inimigo gosta de nos oferecer o plano B. Ele quer que nos conformemos. Ele quer que fiquemos em nossos lugares. Ele quer nos impedir de sonhar alto. Ele nos dará todas as razões pelas quais não devemos querer mais nossas vidas ou para as nossas famílias. Ele nos mostrará porque é impossível conciliar. Ele tentará com toda a força extinguir o fogo apaixonado por um lugar maior do que onde estamos. Eu me pergunto, quantos de vocês estão se acomodando com o plano de Uganda em suas vidas? Talvez você tenha aceitado o fato de que você é um filho adulto. Você e um filho adulto nunca terão um relacionamento próximo. Talvez você tenha finalmente aceitado assinar os papéis do divórcio. Não se contente com o plano de Uganda quando Deus diz, você está indo para Jerusalém, eu vou lhe dar o lugar da minha glória. Não se contente com o plano B quando Deus diz, fazer infinitamente mais do que tudo que você pede ou pensa. Veja Efésios 3:20. Pense sobre isso. Se Davi tivesse se conformado em Hebrom, o plano de Deus para a redenção não teria sido realizado. Você se lembra de como Davi plantou a cabeça de Golias fora das muralhas da cidade de Jebuseus? 1000 anos depois, Jesus foi capturado e trazido para a mesma cidade. Ele foi torturado e pregado em uma cruz no Gólgota, que é traduzido como lugar da caveira. Por que era chamado de o lugar da caveira? Muitos estudiosos acreditam que é o lugar exato onde Davi colocou a cabeça de Golias. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15 diz, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quando os soldados romanos pregaram os pés de Jesus naquela cruz, Satanás feriu o calcanhar de Jesus. E com o estrondo da cruz se colidindo com a terra, Jesus esmagou o crânio de Satanás. A tomada de Davi da cidade de Jerusalém mostra o plano de Deus. O inimigo tentou frustrar o plano de salvação de Deus por meio de uma disputa familiar. Enquanto as tribos de Israel estivessem divididas, eles não poderiam capturar a cidade dos Jebuseus. A fortaleza daquela família tinha que ser conquistada para que o poder da cruz pudesse ser erguido. O inimigo dividiu sua família e estabeleceu uma fortaleza? Uma pergunta para você. O inimigo dividiu sua família e estabeleceu uma fortaleza? Por intermédio do poder da cruz, você pode derrubar fortalezas. Por meio do poder da cruz, você pode derrotar o inimigo. Mediante o poder da cruz, você pode ser vitorioso. Deus quer dar-lhe a vitória no seu lugar da caveira, renovando seu pensamento, algo do qual eu falei um pouco no capítulo 5. Gostaria de compartilhar 2 princípios para superar as fortalezas. Escute o que Deus está dizendo e acredite no que Deus diz ser verdade. Ouça o que Deus está dizendo. Se você estiver em uma batalha pela sua família, não deixe que o que você vê atrapalhe o que Deus quer que você ouça. Em meados de outubro, em 1982, mais de 60 mil torcedores se reuniram para assistir ao time de futebol americano. Os Badgers enfrentaram os Spartans. Assistindo ao jogo se desenrolar em seu próprio campo, os fãs dos Badgers rugiram com a experiência de uma vitória. Infelizmente, os Badgers rapidamente começaram a perder dos Spartans. Aqui é onde a história fica estranha. Quanto mais para trás os Badgers ficaram, mais alto os torcedores gritaram. Eles gritaram mais, eles aplaudiram com mais intensidade. Não fazia sentido. Os colegas de equipe e treinadores do Badgers ficaram atônitos, ouvindo seus torcedores gritarem de paixão enquanto estavam perdendo feio. Sem que os jogadores do campo soubessem, muitos dos fãs estavam ouvindo por rádios portáteis. A cerca de 100 quilômetros de distância, os
Milwaukee Brewers venciam dos St. Louis Cardinals no World Series. As pessoas nas arquibancadas que gritavam mais alto a cada minuto que passava respondiam ao que ouviam, não ao que viam. Eles estavam comemorando a vitória na presença do que parecia ser uma derrota. Que quadro de contradição! Quando Davi e seus homens olhavam para a cidade dos Jebuseus, com seus olhos naturais, viram a montanha rochosa, as muralhas impenetráveis da cidade e os poderosos guerreiros que ficavam atrás das muralhas. Mas eles também ouviram a voz do Senhor, que prometeu vitória no que parecia uma situação impossível. Você está respondendo ao que você vê ou ao que Deus diz? Pense nisso, realmente pense nisso. Quando você olha para o que está ao seu redor, você sente pressionado? Você se sente sobrecarregado? Você sente medo? Derrota? As Escrituras são claras de que a fé não tem nada a ver com o que vemos. Nós andamos pela fé, não pelo que vemos. Veja a segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 7. A fé vem pelo ouvir, não pelo que vemos. Veja Romanos, capítulo 10, versículo 17. É assim que podemos permanecer de pé em um mundo caído. A fé não olha para os fatos e diz, bom, eu deveria desistir. A fé olha para as circunstâncias que tem impossível, escrito nelas, e então ouve o que o céu está dizendo. E no céu você nunca ouvirá Deus dizer, você deveria desistir, você não vai conseguir, simplesmente desista. Se você escutar, ouvirá Deus lhe dizendo que Ele está do seu lado, que está lutando por você, que com Ele você é mais que um vencedor. Decida hoje, como pessoa de fé, tirar seus olhos da sua situação e abrir seus ouvidos para a palavra de Deus. Só então você pode começar a se mover em direção à vitória. Paulo escreveu, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Hebreus, capítulo 10, versículo 35 a 39. Eu amo essa frase. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Você não é fraco, você não está vencido, você não está derrotado. Você é forte, você é poderoso, você é um vencedor. Acredite no que Deus diz que é verdade. Segundo, acredite no que Deus diz, não no que você sente ou no que as circunstâncias determinam. Em 1886, Walter George quebrou o recorde mundial de 1,5 km quando correu essa distância em 4 minutos e 12,75 segundos. Ninguém correu mais rápido por 30 anos. Então, em 1923, um atleta finlandês chamado Paavo Nurmi tirou 2 segundos da distância correndo em 4 minutos e 10,4 segundos. Este recorde mundial permaneceu inquebrável por 8 anos. Depois disso, o tempo foi ficando mais curto em alguns segundos por vez, mas havia um mito generalizado de que não era possível quebrar a marca de 4 minutos. Alguns médicos, de fato, disseram que era fisicamente impossível. Um homem escolheu não acreditar na mentira. Em 1954, Roger Bannister quebrou o recorde pela primeira vez na história da humanidade, quando correu 1,5 km em 3 minutos e 59,4 segundos. Embora eu tenha certeza de que há muitos atletas dos quais não ouvimos hoje que acreditavam que era possível correr essa distância em menos de 4 minutos. Foi Bannister quem realmente fez isso. Ele desafiou as probabilidades. Ele acreditava que isso poderia acontecer.
E ele trabalhou, treinou, praticou e se sacrificou para que pudesse ser o único a quebrar o recorde. É engraçado, esta barreira foi quebrada muitas vezes desde então e agora é o padrão para corredores de meia distância. Que exemplo poderoso que exemplos poderosos do que acontece quando você tem uma nova mentalidade. Se você ainda não percebeu isso, a vida é uma subida íngreme no seu caminho para o lugar, o propósito, o destino ou lugar alto que você está tentando alcançar, vai ser necessária alguma escalada. Eu descobri em minha própria vida que o sucesso no casamento, família, relacionamentos e na minha caminhada espiritual é uma subida íngreme. Deus está procurando por alpinistas. Alpinistas são dedicados, eles enfrentam riscos, eles olham para montanhas que parecem intransponíveis. E eles aceitam a designação de Deus para escalar e conquistar aquelas montanhas em seu nome. Coragem, permaneça na luta. A boa notícia é: Deus já venceu. E a grande ideia, não se acomode, continue escalando.